Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde eu falo sobre emagrecimento, jejum intermitente, estilo de vida saudável, histórias de superação e muito mais. Nesse episódio, eu vou falar especificamente sobre um tema que às vezes gera algum tipo de confusão e muito controverso, que é gastrite e jejum intermitente. Será que quem tem gastrite pode fazer o jejum intermitente? Ou então o contrário, será que praticar o jejum intermitente poderia fazer com que os teus sintomas de gastrite piorassem? Ou então até, quem sabe, desenvolver uma gastrite por causa disso? Nós vamos falar isso nesse episódio porque eu recebo demais essas perguntas, tanto no consultório, quanto nas minhas redes sociais, durante os meus cursos de jejum. Eu vejo que as mulheres apresentam um verdadeiro medo na hora de praticar o jejum se elas sentem algum tipo de dor. Bora começar por partes. Primeiro, bora explicar o que é gastrite. Na verdade, a gastrite é o seguinte: todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos são revestidos por um determinado tipo de tecido. O nosso estômago não é diferente. O nosso estômago ele possui um tecido que é chamado de mucosa. Não tem esse tecido que fica dentro da nossa boca, que é o tecido da bochecha? Ele é um tecido muito parecido com o tecido que está lá no estômago. Quando tem uma espécie de inflamação desse tecido, acontece algo chamado de gastrite, que é essa lesão. Então, esse tecido pode ficar mais vermelho, o paciente pode apresentar alguns sintomas, mas o diagnóstico só é feito realmente através de uma endoscopia com biópsia que verifica realmente que tem essa inflamação. Mas e como que se desenvolve a gastrite? Por que talvez a gastrite estaria associada à piora do jejum ou o jejum geraria gastrite? O que eu vejo é que muitas pessoas confundem. O que eles acreditam? E aí eu já vou perguntar se vocês acham isso, se vocês querem falar, inclusive se quiserem comentar alguma coisa, se tiver gastrite, se já foi diagnosticado com isso, se já fez jejum, coloca o teu comentário aqui embaixo pra gente ir discutindo um pouquinho mais sobre isso. Porque o que eu percebo? Eu observo que as pessoas têm medo de ficar em jejum porque acreditam que ao ficar em jejum, o que aconteceria? O suco gástrico, que é um suco bastante ácido para poder digerir toda a nossa comida, esse ácido iria meio que, digamos que, lesionar o tecido do estômago. É como se na ausência de comida, aquele ácido fosse, digamos que realmente criar uma ferida no estômago. Será que isso é verdade ou isso é um grande mito? A verdade é que isso é um grande mito. O pH do nosso estômago é um pH extremamente ácido. Ou seja, ele já é ácido por natureza. Ele precisa ser ácido para funcionar. Esse pH ele vai de 1,5 a 3,5. Ou seja, um pH bastante ácido, né? E para que isso precisa acontecer? Nós temos enzimas, né? Todo o nosso suco gástrico, imagina, quando você come alguma coisa, automaticamente o teu corpo libera esse suco gástrico para que essa comida comece a ser digerida. Esse suco gástrico ele precisa ser ácido para que uma enzima chamada pepsina possa atuar. Ela só atua e funciona bem se tiver em um ambiente superácido. Então, por isso que o ambiente lá do nosso estômago já é ácido. Mas tudo bem, fiquem com essa informação. O que acontece com algumas pessoas que começam a desenvolver gastrite? Elas desenvolvem gastrite por causa justamente da alteração dessa acidificação do estômago. Por determinados motivos, que podem ser motivos alimentares, por motivos genéticos, por motivos de ansiedade. Esse pH do estômago sofre uma alteração e ele começa a deixar de ser ácido. Ele fica um pH básico, né, que é chamado de menos ácido. Então, ao invés de estar entre 1,5, 3,5 e no máximo 4, esse pH fica entre 4,5 e 5. Se esse pH fica entre 4,5 e 5, as enzimas que deveriam digerir as tuas comidas não vão estar funcionando. E é por isso que quem tem gastrite tem muito sintoma. Quem tem gastrite tem sintoma de dor no estômago, sensação de empachamento, tem sensação de que parece que o estômago fica pesado, não consegue comer direito, come e logo, depois de comer um pedacinho de comida, já sente que está bastante estufado. Isso porque as suas enzimas não estão funcionando e porque o teu estômago não está ácido. Então, o pensamento a ser formado é justamente o contrário. O nosso estômago precisa estar ácido para que ele possa funcionar, para que ele possa digerir as comidas. E o ácido não lesiona o estômago. Esse é o primeiro pensamento que vocês têm que ter. E que geralmente pessoas que têm uma alteração desse pH, aí sim,
Essas pessoas que não estão com estômago ácido podem desenvolver doença. Sabe por quê? Porque quanto mais básico o pH, ou seja, quanto menos ácido, mais chance na verdade, maior é a probabilidade da pessoa adquirir uma bactéria chamada Helicobacter pylori. E é esse Helicobacter pylori que gera, na verdade, a maior causa de gastrite que nós temos na atualidade. Tem um estudo, que é um estudo até antigo, que ele é um estudo de 1989, mas que nós utilizamos como base para tentar entender toda essa questão do jejum intermitente e da gastrite. E para tentar justamente justificar que a gastrite não causa, na verdade, que o jejum não causa nenhum tipo de gastrite. Como que é esse estudo? Como que ele foi feito? Pegaram pessoas que têm uma coisa chamada úlcera duodenal. Úlcera é uma espécie de ferimento que está no duodeno, que é um órgão que está logo depois do nosso estômago. Então, eles selecionaram pacientes com úlcera duodenal de difícil tratamento, que mesmo utilizando ranitidina, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos os azóis que vocês conhecem, pegaram essas pessoas que mesmo fazendo o tratamento não ficavam curadas, não cicatrizavam a úlcera, que é uma ferida. E aí o que eles fizeram? Começaram a medir o pH do estômago dessas pessoas. Enquanto elas estavam se alimentando, enquanto elas estavam dormindo e enquanto elas estavam em jejum. O que foi observado? O que foi observado é que quando as pessoas estavam se alimentando, o pH do estômago aumentava bastante, mesmo elas estando utilizando, na verdade, a acidez do estômago aumentava bastante, mesmo elas estando utilizando aquelas medicações que são voltadas para diminuir a acidez, como ranitidina, omeprazol. E ao contrário de quando ela estava em jejum, principalmente um jejum prolongado, a tendência era acontecer um maior equilíbrio desse pH. Ou seja, era o pH voltar para um nível normal, de 1,5 a 3,5, que é o pH normal do estômago. Então foi a partir desse estudo padrão, desse estudo base, que outros pesquisadores foram começando a investigar que talvez o jejum intermitente pudesse ser interessante para um processo de descanso gástrico, para um processo de voltar à produção normal de pH intestinal, e não o contrário, que o jejum não iria causar, danos ao estômago. E hoje o que nós sabemos? Nós sabemos que quando estamos em jejum, o nosso corpo, ele continua produzindo suco gástrico, porque sempre produzimos. Só que esse suco gástrico, ele é muito diferente do suco gástrico que nós produzimos quando estamos no estado alimentado. No estado alimentado, o suco gástrico, ele é composto de muco, ele é composto de água, pepsina, outras enzimas, ácido clorídrico, em grande quantidade. Só que quando nós estamos em jejum, essa secreção, ela diminui em volume, ela diminui para cerca de 20 a 30%. E o que acontece também? Ela modifica a qualidade desse suco gástrico. Então, a quantidade de ácido clorídrico no suco gástrico de quando você está em jejum é muito menor. Então, o que acontece? Não existe a possibilidade do teu estômago se acidificar além do necessário durante os períodos de jejum. Então, já cai por terra aquele primeiro mito de que se você está em jejum, vai piorar e vai lesionar todo o teu tecido estomacal. Isso não vai acontecer, muito pelo contrário. O jejum, inclusive, é uma oportunidade para que o teu estômago reequilibre os ácidos. Mas tá bom, Amanda. Tudo bem. Então, quer dizer que, se eu tenho gastrite, eu posso fazer jejum para me curar dessa gastrite? Espera um pouquinho, não é isso que eu estou falando. O primeiro passo é descoberto a gastrite, na verdade, o primeiro passo teve algum tipo de sintoma, e os sintomas são os que eu falei. É um desconforto abdominal, azia, queimação, às vezes cefaleia, uma sensação de empachamento. Teve essas sensações, tem que primeiro investigar a causa dessa gastrite. E você investiga através de exame de imagem, endoscopia, conversando com o teu médico. Porque a gastrite tem diversas causas. A principal delas hoje é o Helicobacter pylori, que é a bactéria. E essa bactéria ela vai realmente facilitar a inflamação do teu tecido gástrico. Mas também existem outras causas, como, por exemplo, comer muito e comer muito rápido. Isso também é um grande causador de gastrite. Outro grande causador de gastrite, tabagismo, alcoolismo. E uso muito frequente de anti-inflamatórios. Isso também gera gastrite e está entre as causas mais comuns.
A gastrite emocional, a gastrite nervosa também existe. Alterações dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, isso pode fazer com que a quantidade de secreção de ácido clorídrico seja diferente, completamente diferente no teu estômago. E aí o teu estômago vai alterar o pH e provavelmente você pode contrair a bactéria Helicobacter pylori e com isso gerar, talvez, quem sabe, uma gastrite. Então o primeiro passo é, teve sintoma? Vai atrás do diagnóstico para saber se realmente é gastrite e identificar a causa. Será que é preciso fazer jejum, então, para tratar? Será que seria indicado colocar um jejum nesse momento? E aí é que vem o famoso depende. Depende do teu caso. Se você já é uma pessoa que pratica jejum há muito tempo, se você já tem o teu corpo adaptado, talvez já produza corpos cetônicos, teu corpo já sabe como lidar com o jejum e você não sofre mais estando em jejum, talvez seja indicado sim começar um jejum, fazer um jejum de 14 horas, de 16 horas. Agora, se por acaso você é uma pessoa que nunca praticou jejum, foi diagnosticado com gastrite e tentar introduzir um jejum, talvez não seja tão interessante. Isso porque, como nós falamos nos episódios anteriores, para quem nunca fez jejum, é preciso um processo de adaptação. É preciso que o teu corpo comece a entender o que fazer com todo aquele metabolismo que vai se modificar. O teu corpo vai ser ensinado a utilizar gorduras, o teu corpo vai passar por diversos processos metabólicos e isso pode gerar alguns sintomas. E esses sintomas são o quê? Vai ter dor de cabeça, você pode ter fadiga, você pode ficar muito mais cansado realmente e pode ter uma espécie de desconforto gástrico também, ficar enjoado. Então imagina, você nunca fez jejum, você tá com gastrite e já tem esses sintomas e aí você vai fazer jejum, não vai dar certo. Então não é o momento. Tem gastrite, nunca fez jejum, não é indicado. Mas é preciso saber que ficar em jejum não vai piorar a tua gastrite. É preciso saber que ficar em jejum também não vai ser causa de gastrite. E vou abrir um parêntese aqui. Tem uma coisa que sempre me perguntam. Eu acredito justamente por causa daquela questão inicial que eu comentei com vocês, né, de as pessoas acharem que coisas muito ácidas machucam o estômago. Quem aqui nunca falou a seguinte frase? Eu não vou tomar esse suco não porque ele é muito ácido e eu tenho gastrite, então isso eu vou sentir dor na hora. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ou já falou ou já escutou essa frase. Então o que me perguntam muito nos cursos de jejum? E até no consultório, pergunta a seguinte frase: mas doutora, eu posso tomar água com limão ou espremer um limão estando em jejum? Isso não vai machucar o meu estômago porque o limão é muito ácido, né? E aí eu explico da seguinte forma: o pH do limão é um pH de 3. O pH do nosso estômago é um estômago saudável, pH de 1,5 a 3,5. Será que o limão vai ter algum tipo de alteração nesse pH? Muito provavelmente não. O limão não faz nem cócegas no pH do estômago. Inclusive, para pessoas que estão com problemas de secreção gástrica, como, por exemplo, pacientes mais idosos, onde as células do próprio estômago não são células mais tão funcionantes, são células que produzem menos ácido e aquele estômago está um estômago mais básico, seria interessante introduzir uma água com limão eventualmente, uma água com limão todo dia de manhã, para que aquele estômago possa se acidificar um pouco e dessa forma ativar a enzima pepsina. A enzima pepsina ela precisa de um meio ácido para ser ativado. E aí, a partir daí, melhorar até a sintomatologia. Isso é muito comum, eu vejo pessoas que às vezes sentem um desconforto. E a minha única orientação é, vamos fazer um teste? Vamos colocar uma água, 200 ml de água, um limão espremido e tu vai tomar isso todo dia de manhã. Melhora muito a sensação do desconforto, de empachamento. Por quê? Porque o estômago foi levado para o meio ácido. E o que acontece com as medicações? Aí vem outra dúvida também. Porque as medicações que geralmente se utilizam para tratar são medicações que fazem o contrário, que levam o estômago para o meio básico, que é o quê? Que são os prazóis, omeprazol, pantoprazol, que são aquelas medicações mais voltadas realmente para tirar aquela acidificação. Mas isso acontece porque elas tratam os sintomas. Quando você tem gastrite, aí realmente você pode sentir muito refluxo, você pode sentir uma azia, queimação e você precisa melhorar isso na hora. E aí essa medicação vai lá e funciona como uma espécie de tampão para acabar com aquele sintoma. Só que a medicação ela não trata a causa. Ela não vai tratar, por exemplo, Helicobacter pylori, ela não vai tratar a lesão que o tabagismo fez, que o alcoolismo fez, a lesão que a má alimentação fez, que o estresse fez.
Essas medicações não tratam isso. Então é preciso entender que existe uma diferença entre medicação que trata sintoma e entre medicação que trata a causa. Então, como vocês observaram, dá para fazer jejum intermitente sim, mesmo em quem tem gastrite, mas se você já for alguém que estiver adaptado ao jejum. E também, do contrário, eu quero que vocês tenham entendido que jejum intermitente não vai causar gastrite. Mas muito mais que isso, eu quero que vocês entendam que o nosso estômago precisa de um meio ácido para funcionar. Ele não precisa ser um estômago no meio básico, que isso nunca vai dar certo, que geralmente as sintomatologias vão persistir. E para finalizar esse episódio, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. No momento que vocês receberem um diagnóstico de gastrite, não encarem isso como se fosse uma doença eterna. A gastrite, ela tem uma causa. E se ela tem uma causa, ela pode ser tratada. Se a causa da tua gastrite foi que você contraiu a bactéria, uma delas é o H. pylori, mas podem ser outras bactérias também. Existe um tratamento específico para essa bactéria. Existe o tratamento para a bactéria e existe o tratamento para toda a parede do estômago que foi lesionada. E a partir desse momento, você pode curar-se dessa gastrite. Se a causa foi consumo exagerado de álcool, má alimentação, se alimenta muito rápido, se alimenta de muito fast food, também dá para tratar, modificando os teus hábitos de vida, modificando a tua alimentação. Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico, não encara isso como se fosse algo eterno. Não encara isso, como eu costumo dizer, como se fosse um adjetivo teu. Eu tenho gastrite. Não funciona dessa forma. Encara que você tem que descobrir qual que é a causa e, a partir desse momento, tratar essa causa. E aí, quem sabe depois, se você nunca fez jejum intermitente, começar a fazer jejum intermitente para dar um descanso para o teu intestino, para fazer com que as tuas células intestinais, no momento que estiverem, intestinais e gástricas, no momento que estiverem em jejum, é que você possa, digamos, fazer uma verdadeira limpeza dessas células. Fazer com que essas células mortas sejam liberadas e dar a possibilidade de outras células se renovarem. Porque é isso que o jejum faz com todo o nosso intestino. Não somente com as células intestinais, mas com as células de todo o corpo. O jejum é essa oportunidade. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês e a gente se vê no próximo episódio.